Olá! Hoje a gente vai mergulhar num princípio ético muito poderoso que fala sobre liberdade e, claro, sobre os limites dela. A reflexão vem de um texto bem interessante, e a ideia aqui é a gente desvendar juntos o que, no fim das contas, significa ser livre de verdade. E tudo começa com este versículo aqui. Ele é a base de toda a discussão. E olha que interessante a distinção que ele faz, né? Uma coisa que é permitido, outra coisa que é bom pra gente, o que nos faz bem. Parece uma frase simples, mas, nossa, ela tem um peso gigantesco. Então, o texto que a gente está usando como base defende uma ideia forte. Esse versículo não é só um ditado bonito, sabe? É, na verdade, um princípio ético e teológico para a gente usar no dia a dia. A lógica central é essa. Nem tudo que a sociedade acha ok ou aceita é de fato bom para o nosso lado espiritual. E aqui a gente consegue ver essa ideia bem divididinha, olha só. De um lado tem o que é lícito, ou seja, aquilo que a sociedade aceita, que todo mundo tolera, e do outro tem o que convém, que é aquilo que de fato nos edifica, que constrói algo bom na nossa vida espiritual. E é justamente nessa tensão, sabe, entre o que pode e o que deve, que mora o ponto principal da discussão. Mas então, quando é que essa tensão vira um perigo de verdade? Bom, segundo o texto, o problema aparece em ambientes muito permissivos. O autor até dá o exemplo do carnaval para mostrar como a pressão do grupo, do ambiente, pode fazer a gente achar que dá para simplesmente, sei lá, esquecer os limites éticos e espirituais. E é aí que a coisa complica e a nossa integridade fica em jogo. E esse tipo de pensamento acaba levando a uma coisa que o texto chama de falsa ideia de liberdade, que é basicamente aquela crença perigosa de que dá para fazer o que quiser sem consequência nenhuma. Sabe, agir só no impulso, ceder a todo e qualquer desejo. O resultado disso tudo, no final das contas, é a perda total do autodomínio, do controle sobre si mesmo. Aqui a gente vê perfeitamente como essa escada funciona, é uma progressão bem clara. Primeiro vem essa ideia errada de liberdade. Daí, o segundo passo são as escolhas feitas no calor do momento, por impulso. Depois disso, o que acontece? A gente perde o controle, o autodomínio, e para fechar o ciclo, vem aqueles arrependimentos bem profundos. É como uma espiral, né? Uma coisa vai levando a outra, tudo movido por aquela vontade de prazer imediato. E é aí que a gente entende que o estrago não é só emocional, não. O texto fala de consequências espirituais bem sérias. Dá uma olhada nesse gráfico, ele mostra bem o impacto. A comunhão com Deus, vai lá para baixo. Enquanto isso, a consciência fica pesada, a fé vai sendo deixada de lado, fica claro que o preço espiritual a se pagar é muito, muito alto. Isso tudo nos joga direto para essa pergunta aqui, uma reflexão que vem do próprio autor. E a questão é para a gente pensar mesmo. Será que um momento de euforia, um prazer instantâneo, será que isso compensa o custo de uma consciência pesada e de uma fé que ficou pelo caminho? E a resposta que o texto dá é um aviso direto, sem rodeios. A ideia é colocar as coisas na balança, né? De um lado, um prazer que dura um instante, do outro, algo de valor eterno. A conclusão do autor é que não tem nem comparação. O que está em jogo é simplesmente valioso demais para ser trocado por um momento. Mas a análise não para só no aviso, não. Ela também aponta uma saída, um caminho para seguir. E faz isso citando um outro versículo. A proposta aqui é buscar a paz com todo mundo e também a santificação. E o que é isso? Basicamente é um processo de melhora contínua, sabe? Tanto moral quanto espiritual. É isso que deve ser o nosso guia, a nossa direção. E para fechar, o texto termina com o verdadeiro chamado para a gente agir, que pode ser resumido nesses 3 pontos bem práticos. Primeiro, buscar essa melhora, essa santificação todo santo dia. Segundo, fugir de qualquer coisa que tenha cara de mal. E terceiro, resistir às tentações e aos enganos. No fim, fica aquela reflexão, né? Talvez a liberdade de verdade não seja poder fazer tudo, mas sim ter a sabedoria de escolher o que realmente nos edifica, o que nos constrói por dentro.